Bendito é o teu nome, Jesus. Bom estar nesse lugar, como disse o apóstolo Pedro. Bom estarmos aqui. Havia uma palavra tão honesta, tão sincera, apesar de não ter adequado ao momento, mas havia no coração dele um sentimento, uma paz reinante. Eu sinto essa paz aqui, diz respeito à tua presença. E a minha oração é que esta presença, ela ganhe tanta força nas nossas vidas. E vamos sair daqui, Senhor Deus, degustando, satisfeitos, saciados e desejosos demais, a ponto de desejar cultuar dentro de casa. Ah, Espírito de Deus, como Tu és bom. Obrigado por essa manhã. Fale conosco, ministre aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Livro de Ageu, abra sua Bíblia em Ageu, por favor. Profeta Ageu, é um dos profetas menores. Profeta menor, você talvez tenha dificuldade de achar. Eu já marquei na minha Bíblia, mas você tem uma dica, uma cola aí. Você vai no Antigo Testamento, no final dele, tem Malaquias. Aí você volta para trás, Malaquias, Zacarias, Ageu. Ageu capítulo 1, versículo. Podem sentar, é um texto longo, já oramos. Podem sentar. No segundo ano, capítulo 1, vou ler todo o capítulo. Eu quero que você preste muita atenção na leitura. A leitura ela é autoexplicativa. A leitura já é a introdução da pregação. Então você, prestando bem atenção na leitura, já vai me ajudar para eu pular e já avançar aqui para o que temos de Deus para compartilhar. No segundo ano do reinado de Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Tem uma outra versão que eu gosto muito, uma versão que é da Corrigida e Revisada, fiel, que diz assim: considerem os vossos caminhos. E aqui na minha versão, essa versão da Bíblia, considerem o que tem acontecido com vocês. Continuando, versículo 6. Vocês semearam muito, colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Considerem os vossos caminhos. Vão até o monte, tragam madeira, reconstruam o templo, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levavam para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, o vinho, azeite, sobre o solo que produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos de vocês.
Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele lhe dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Povo, 70 anos, voltando do exílio, chegando em Jerusalém, conduzido por Zorobabel, liderado por Zorobabel, começaram a obra do templo. Mas de repente eles param para dar atenção às suas prioridades particulares. Observe, quem está corrigindo a rota desse povo? É um amigo? É um conselheiro? É um governador? Quem está corrigindo a rota? Eles estão indo numa direção e há uma voz que brada, que grita, uma voz dura, uma voz soberana. Quem é essa voz? Não é uma voz do profeta Ageu, apesar do profeta Ageu ser usada a voz, mas a voz vem antes dele. A fonte da voz não é o profeta, a fonte da voz é Deus. Aqui Deus é o aferidor. Sabe o que é o aferidor? É quando você tem uma balança, você quer pesar, e aí você quer saber realmente, a balança, será que ela está adequada? Será que ela está pesando direito? É 1 quilo. E agora eu preciso de aferir, de saber se de fato tem 1 quilo. E aí você vai pegar naquela balança e ver se ela está de fato aperfeiçoada. Eu me lembro, eu trabalhei com 13 anos como matador. Fui matador profissional, acredita? Matava muita galinha. Trabalhei num galinheiro. E lá a gente prezava as galinhas para vender. E tinha a balança, quando recebia, não sei se já viu esses caminhões gigantes, com aquelas, cheio de galinha, cheio de frango, aquelas grades. Aquelas grades são pesadíssimas, tem uns 20 frangos ali. E aí quando no galinheiro recebia elas, colocava numa balança. Aquela balança antiga, ela tinha o peso para você colocar ali, para ver quando pesava, media. E do lado tinha o aferidor. O aferidor, ele precisava primeiramente ser acionado. Antes de você botar a grade, você parava assim, opa, peraí. Bota no 0, aí botava aqui no 0, botou no 0, agora vamos aferir. Aí a gente mexia aqui no aferidor e via se as duas pontas estavam paradas uma junto à outra. 0 quilo e aqui está parada direitinho. Quando estava desregulada a balança, quando estava 0 quilo, as pontas, elas não estavam devidamente apontadas. Elas estavam desreguladas. Aí você vinha no aferidor, mexia e ele parava, acertava direitinho. Aí a balança funcionava. Eu e você temos uma balança moral. Eu e você temos uma balança em que a gente avalia comportamentos, reações, atos, o cotidiano nosso, decisões. Nós temos uma balança, mas hoje eu quero pregar. Esse povo tinha uma balança, sendo que essa balança precisava do aferidor. O aferidor é Deus. O aferidor para aferir, conferir se está adequado o pensamento
é o próprio Deus. Ah, irmãos, se eu lesse esse texto com velocidade, superficialidade, se eu li esse texto ontem começamos a ler, não, perdão, foi Êxodo, Ageu a gente ainda vai ler, mas se eu lesse esse texto, numa leitura apenas do dia a dia, hoje é Ageu capítulo 1, vou ler, e lesse correndo, nós, de uma forma distraída, acharíamos que o assunto aqui era prioridades. Eles inverteram as prioridades. A prioridade de construir a casa de Deus para construir a casa deles próprios, e Deus estava chamando a atenção. Mas o assunto, se nós olharmos com atenção e lermos o texto com atenção, o assunto não é exatamente prioridades. O assunto, o tema de hoje é sensatez. E eu fui procurar aqui no dicionário para ajudar a pregar, o dicionário está me ajudando. O que significa sensatez? Qualidade de sensato, bom senso, equilíbrio, e eu gostei dessa aqui, ponderação ao tratar de assunto delicado ou difícil. Ponderação. O que é o retorno à sensatez? É quando Deus fala para ele assim, considerem os seus caminhos. Quando Deus está expondo, quando Deus está denunciando que a vida deles estava sendo invertida, as prioridades, ele denuncia assim, as prioridades estão sendo invertidas. Vocês estão, aliás, o que está consumindo vocês é exatamente um outro problema. Porque vocês semeiam muito, colhem pouco. Já passou por isso? Vocês querem comer muito, mas não se saciam. Vocês bebem muito, mas não satisfaz. Vocês constroem, mas não finaliza. Tem um problema aí. E o aferidor celestial, ele vai indicar o problema. E ele diz, o problema é que vocês estão deixando a casa de Deus em segundo plano. Como eu disse, o que Deus está chamando aqui não é para regular prioridades. Primeiramente, a sensatez. Quando ele diz por 2 vezes, considerem os vossos caminhos, Deus está chamando a atenção. Será que vocês não conseguiram mensurar, medir, que tem algo fora do lugar? E a minha oração hoje, nessa manhã, nós estamos trabalhando famílias, nós estamos trabalhando o texto de Esdras, e Ageu está vivendo nesse tempo de Esdras, quando chama-se a atenção de recomeços, reconstrução. Estamos trabalhando um tema, alicerçando famílias na rocha, o mês todo, debaixo de um grande tema, alicerçando famílias na rocha. Começamos domingo passado e eu disse que Esdras seria um texto que nós usaríamos muito. Estou usando agora novamente o contexto de Esdras, apesar de usar o livro de Ageu. E antes, nesse dia de hoje, nessa manhã, para pregar, de que antes de recomeçar, de reconstruir paz, alegria, honra, bom casamento, boas conversas. Pastor, o que eu preciso antes de construir? Prioridades? Mas antes disso, é o seu aferidor, é a sua sensatez, é você saber se você está ponderando de fato com a régua de Deus, porque às vezes nós nos medimos e nos permitimos, nos autorizamos a pecar com a nossa régua. A gente fala assim, não, isso não é tão errado, eu acho que isso Deus não desagrada tanto a Deus. Nós baixamos a nossa moral e o nosso senso das coisas, o senso de santidade, o senso da presença de Deus, o senso da prioridade de Deus vai ficando em segundo plano, vamos perdendo, vai se diluindo. Ei, há uma voz de Deus, Deus usando o profeta, mas a voz é dos céus, e esta voz brada de vez, de tempos em tempos sobre a igreja de Jesus. E essa voz brada como bradou as 7 igrejas da Ásia, quando a cada uma delas recebeu uma sentença e um convite, e esse convite é parecido com esse: considerem os caminhos de vocês.
A voz de Deus para mim e você nessa manhã, Dia das Mães, mês da família, é rever a nossa sensatez. Estamos ponderando os nossos caminhos. Será que nós estamos sendo flácidos? Será que estamos sendo diluídos com as coisas, em relação às coisas de Deus? A vida com Deus, aquilo que agrada a Deus. Talvez você já foi chamado, talvez Deus já despertou em você um chamado, e de repente, como esse povo, foi arrefecendo, foi diminuindo, e você achou que foi só para aquele momento. Não foi não. Igreja de Éfeso recebe uma advertência como essa: volte ao primeiro amor, mantenha o amor em primeiro lugar. E a voz de Deus para nós nos dias de hoje, para a igreja de Jesus, é: considere os caminhos de vocês, considere os caminhos. E se nós precisamos de uma ajuda como essa, para considerar, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Ela nos orienta, ela nos ajuda, ela nos expõe, ela nos dá o ponto certo. Quem nós devemos ser? Como pai, como esposo, como cristão? Quem nós devemos ser? Como um cidadão? Como nós devemos nos comportar nesse mundo? Que cristão eu sou? Onde está o modelo? Como eu vou aferir? Irmãos, vez por outra, nós precisamos fazer a manutenção no nosso aferidor. Porque tem hora que ele desregula. Aí está pesando errado. Não, estou bem. Uma das advertências mais duras de Deus para um imperador. Daniel era o profeta da época. Aí veio a voz do Senhor para o imperador: foste pesado na balança e fosse achado em falta. Qual balança? A de Deus. Eu quero hoje, nessa manhã, chamar a sua atenção e já caminhar para uma oração. E talvez essa oração é uma oração de arrependimento, dizendo: Deus, eu quero corrigir meu aferidor. Porque às vezes a balança que eu estou me pesando e não me sinto em falta é a minha balança. Não estou em falta não. Não estou não, está pesando direitinho. Viu, aferidor? E estou em falta. E eu cometi um erro grave, eu falei demais. E eu fofoquei. Não é fofocar, é comentar. Aí nós falamos nos aferidor: e aí, o que houve? Mentiu? Não foi uma mentira. Foi só uma meia-verdade. E tu cobicou? Não cobicei. É que eu sou uma pessoa que eu gosto muito das coisas boas. Irmãos, nossa balança precisa, vez por outra, entrar no aferidor de Deus. E ver dentro desse aferidor, considerar se há senso, bom senso das coisas espirituais. Está faltando? Estou falhando? Não é o pastor. Não é o pastor não. O pastor não é o aferidor. O aferidor é o Espírito Santo que habita em você. É dele, através da palavra dele, que vai dar a você o equilíbrio, o ponto exato. Deus quer ver você na medida. E a minha oração é que o dia de hoje essa graça esteja tão pertinho de nós, tão pertinho. Tem um texto de Isaías, tem alguns que eu não me lembro o endereço, mas que fala isso. Quando Deus baixou o céu, chegou tão pertinho, para a gente olhar bem e falar: estou em falta. O profeta Isaías, 6 capítulos profetizando. Profetiza no capítulo 1, profetiza no capítulo 2, e vai às nações, e vai ao povo de Israel. O cara está arrebentando, profetizando. Quando chega no capítulo 6, o céu se rasga, vem glória de Deus. Quando a gente pensa assim, glória de Deus baixou, a gente imagina o quê? Uau, que alegria, que entusiasmo, que festa, que bênção. Deveria ser o contrário. Observe o texto de Isaías: quebrantamento, choro, dor. O profeta Isaías viu a glória de Deus, viu o Senhor assentado, querubins andando para cima, todos os lados. E quando ele vê aquilo, ele dá um brado: ai de mim! Sabe o que aconteceu? O aferidor chegou. Está profetizando, Isaías. Que bênção, hein? Aí o aferidor
do céu chegou. Opa, ele deu uma olhada. Ai de mim. Sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de uma geração de lábios impuros. Foi preciso, com muita precisão. Você não precisa de que alguém, senão o próprio aferidor de Deus, aponte que está em falta. Eu usei um termo aqui que saiu aqui de repente da palavra que eu até gostei. Flacidez. Sabe o que é uma flacidez? É quando você entra numa rotina e aí você tem pouca resistência. Flacidez é isso. Pouca resistência. Ah, carrega uma sacola de compra. Nossa, pesada. Aí acabou, carregou daqui até ali. E aí, vamos lá pegar outra. Não, tô cansado, rapaz, cansei. Ai, preciso de uma hora de descanso. Placidez. Placidez. Bora levar umas caixas ali. Vamos embora, pega a caixa e leva. Como pegou a primeira, chegou lá. Rapaz, que eu... Não, mas tu só tem 20 anos. Não, mas... Você não sabe quanto eu peguei no trabalho. Pesado, pesado. Dia todo. Flacidez. Os músculos estão flácidos. Tem muita gente que o coração espiritual, os músculos espirituais estão fracos. Você fala assim, não, hoje vamos orar por meia hora. Nossa, muito, né, pastor? Não, hoje a mensagem vai estender um pouco. A mensagem hoje é de libertação. A mensagem hoje é de impacto, palavra. Dói, né, pastor? A gente vai deixando. E quando a gente vai se dar conta, isso é igual você quando volta para a academia depois de um ano. Quem já fez isso aí? Tá lá empolgado e tal, já tá pegando 6 quilos no braço. Sou eu, tá, gente? 6 em cada braço lá. Uau, aí tu olha assim, passou 2 meses, Marquinhos. Aí tu bota mais 2. Caraca, agora eu tenho 8. Aí parei 6 meses, volta lá. Volta pro pezinho de 4. Ninguém vê. Tá tudo, não pode ver, aí fica lá. Que eu... Flacidez. Pô, tu tá no 8, agora tu tá no 4. Flacidez. Eu só vou conseguir enxergar com um aferidor. Restaurando a sensatez. A sensatez. Sensatez é você olhar para você e você ter uma conclusão junto com o Espírito Santo. Não junto com a sua carne. A sua carne sempre dá um desconto. Você já percebeu que a gente sempre dá um desconto a mais pra gente? Pro outro a gente, ó... Fulano, não. Fulano, Deus me livre. E você? Não, eu já sou melhorzinho um pouco. A gente dá um desconto pra gente. No aferidor de Deus, não tem desconto. Na balança de Deus, ela é certinha. Ela não falha. Na balança de Deus, Ele sabe nos medir. E Deus hoje está nos convidando a entrar nessa balança. Não entre com medo. Não entre tentando se esconder ou com desculpas ou justificativas. Não entre mentindo. Porque nesse aferidor, nessa balança de Deus, está ajustado. Se pesar, é bom que você entre igual o publicano e o fariseu. A Bíblia diz que os dois foram para o aferidor de Deus. Foram para a balança de Deus. Os dois foram se pesar. O fariseu começou a se pesar e se achou top demais. Cara, não sou como um desses homens publicanos. Eu jejuo 2 vezes por semana. E começou a enumerar vantagens. O peso dele estava inadequado. A balança dele estava quebrada. O outro, ele foi se pesar. Mas ele já sabia que quando vai para a balança de Deus, ela é perfeita. Ela não mede. Como que você chega? Quebrantado. Você não chega já, eu sou, eu posso, glórias a Deus. Eu tenho suspeita enorme de quando pessoas que começam a orar, Senhor meu Deus e meu Pai, Pai Santo, Deus, e passa meia hora mencionando. É até bom que você faça isso, mencionando as virtudes do Pai. Mas Deus quer ver você entrando dizendo, Senhor,
tu és grande, tu és poderoso, mas ai de mim, preciso de ti, quero a tua santidade, estou aqui, perdoa pelo meu olhar, perdoa pela minha falha, perdoa pelos meus fracassos, perdoa pela minha falta de compromisso, perdoa pela minha flacidez. E eu estava sempre me justificando, Deus, estou cansado. Deus, tu viu como eu cheguei do trabalho? Estou desanimado, não vou orar hoje. E a gente vai deixando isso passar. E quando você vai para a balança, ainda você quer, não, estou com a razão. Não, Deus, não estou em falha, não tem nada faltando aqui. Aí pesa lá na balança de Deus. Tem uma outra igreja lá das 7 que foi pesar na balança também, Laodiceia, lembra dela? Chegou lá, estou tranquilo, vou para a balança, sou rica, sou abastada, sou muito boa. Pesou, pesa aí, Deus. Aí veio Deus, a voz de Deus. Tu és pobre, cega, nu e miserável. Que coisa, hein? A pessoa, Deus te chamar de miserável, a gente se ofende com tão pouco. Deus olhar para você, seu miserável. Deus chamou a igreja miserável. Se arrependa e compra de mim. Pegue as vestes, né? E compre ouro refinado no meu fogo. Balança de Deus. Considere os vossos caminhos. Está dando ruim. É porque você não está vendo. Você está trocando prioridades. Considere os vossos caminhos. Não, mas olha o texto como diz. Vocês semeiam muito, estou trabalhando muito, mas colhem pouco. Mas por quê, Senhor? Por quê? Faltou a balança. A sensatez não está adequada, não está regulada. Fique de pé em nome de Jesus. Família, o assunto é família. O assunto são relacionamentos. Relacionamento conjugal. A gente fala assim, eu quero uma família abençoada. Quantos querem? Eu quero. Tem mais alguém? Glória a Deus. Pastor, como começa? Culto no lar. Já falei, espero que você tenha feito o seu. Dá tempo ainda hoje fazer. Mas o que mais eu preciso fazer? Ir para a balança de Deus, quebrantado. Senhor, eu quero me pesar. Como é que eu estou? Na balança de Deus, você recebe uma regulagem. Quando você fosse pesar de novo, ó. É, Deus. Obrigado, Senhor. É tão bom quando você recebe do Senhor o perdão. Já percebeu quando você sente a leveza de ser perdoado? Você sai da balança, que alegria. Você sai contagiado, você sai feliz, você quer falar de Deus para o mundo inteiro. Porque você saiu como? Perdoado. Pequei, estava sujo, lamaçal, fedendo, estava no chiqueiro de porcos. Lembra do texto? Filho pródigo. Ele está voltando, quando vai se encontrar com o pai, no momento do encontro do filho pródigo com o pai, ele está fedendo do chiqueiro dos porcos. O que o pai faz? Tampa o nariz, fica de longe, filho. A Bíblia diz que o pai abraça o filho. Aleluia. Não tem nada melhor quando a gente vai para o feridor de Deus, quebrantado. Não tem nada melhor, sabe por quê? Você vai receber não o juízo, mas a graça, o perdão, o abraço, vestes novas, sandália nos pés, anel no dedo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Essa oração, Senhor, não é uma oração qualquer. A Bíblia diz aqui, o texto diz que tu despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o povo. O povo, ele entendeu o recado e se engajou, se alinhou novamente aos teus planos. Senhor, a minha oração hoje, nesta manhã, aleluia. Tu tem planos para cada um de nós. E se esses planos foram interrompidos ou se tornaram lentos, por falta de sensatez, porque eu não voltei de novo na balança, a minha oração hoje é, Senhor, quero voltar a esta balança, quero ser pesado novamente. Duro é ser pesado no juízo final, duro é ser pesado antes, depois da morte. Eu quero ser pesado agora. Julgue, Senhor.
Quais são as faltas? Quais foram as travas? Quais foram os entraves? O que afetou a minha percepção, minha sensatez? O que eu estou burlando da tua lei? O que eu estou tentando silenciar? Me perdoe, Senhor. Nos perdoe nessa manhã. Meus quebrantamentos, Senhor. Oh, aleluia. 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 Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente semeando muito, colhendo pouco. Isso diz respeito a uma troca de prioridades. Vocês deixaram o meu projeto e avançaram no projeto de vocês. Vocês priorizaram o projeto de vocês em detrimento do meu projeto. Era um tempo glorioso, a reconstrução dos muros. Mas o ponto mais central era considere o caminho. Vocês estão normalizando. Vocês se convenceram. Voltemos à sensatez. Voltemos a olhar para a palavra. Voltemos a medir com a medida de Deus. Não com o nosso ser, que é tão impuro. Trapos de imundícia são a nossa justiça. Trapos de imundícia. Que nós somos diante do Santo Deus. Volte novamente a se medir a partir da palavra de Deus, da voz de Deus, da presença de Deus. Quantas pessoas ouçam isso? Quantas pessoas hoje eu encontro desigrejados, deram outro nome, na minha época era desviado, deram aliviado, desigrejados, pouco
congregados, eles se pesaram na balança, todos eles têm o mesmo argumento. Em nome de Jesus. Aliás, eu tenho uma fé incrível. Eu ando com Jesus. É mais porque você não está no corpo de Jesus. Estavam conversando com alguém falando isso. Você não tem a cabeça no corpo de Cristo. A cabeça é Cristo. E não tem como você amar a cabeça de uma pessoa. Eu não amo a cabeça da Sônia, eu só te amo da cabeça da Sônia. Eu amo ela por completo. Todos os igrejados estão se pesando e a feridor está quebrado. Mas como é que se passa? Não, tudo bem. Mas você tem estudado a Bíblia? Tem estado numa escola bíblica? Você tem tido um período de oração com a igreja? Você tem estado? Não, eu estou bem. Sinto me dizer. Você que está ouvindo essa palavra pela internet, você que está pensando agora, sinto lhe dizer, não está bem. Não está bem. A Bíblia diz assim, não deixai de congregar. A Bíblia diz que é no corpo de Cristo, onde somos alimentados, edificados, onde crescemos. É no corpo. Não sou eu que quero. Não é Deus que precisa. Mas Deus quer. O projeto de Deus. E o meu aferidor quebrou. Eu olho, não, eu estou bem. O que você está fazendo? Não, estou orando, tem minhas orações. O que mais? Não, eu faço meu culto. Não está bem, não. A Bíblia está muito ênfase. A vida comunitária de Gênesis a Apocalipse. Ele não vem buscar ele vai buscar o povo, não vai buscar o web. A Bíblia diz que vai buscar uma igreja, vai buscar uma vida comunitária. Já pensou em vir buscar e... Ué, por quê? Não, ele buscou a igreja. Não, mas eu sou a igreja. A Bíblia diz, nós somos a igreja, está no plural. O aferidor está quebrado. Esse ponto eu quero dizer aqui. Mas tem tantos outros que eu já mencionei. Vamos orar mais um pouquinho. Pai, nós oramos a Ti sim. Queremos estar debaixo da Tua palavra. Porque a Tua palavra não falha, ela é perfeita. A Tua voz é soberana, é incontestável. A Tua voz não dá pra gente discutir. Não é bem assim, Deus. Tu pensa assim? Não, eu penso diferente. Minha opinião a respeito de casamento é o sexo do casamento não é diferente. É diferente. É tua, Deus. É a sua tarra, não, Deus. Não é, Deus. Estamos levando uma vida com a política. Essa manhã é amanhã que Deus está nos levando essas balanças para a gente medir e ver o que Deus pensa. Porque o que Deus pensa, o que Deus fala, Senhor, a Tua voz soberana sobre nós. Tome o lugar mais uma vez. Tome o primeiro lugar mais uma vez. Tome o primeiro lugar no meu coração. Nos nossos corações. Governa nas nossas vidas. É nossa oração nessa manhã em nome de Jesus. Dizemos amém. Você pode dizer amém?